Então, olá a todos, muito bom dia. Hoje é dia 18 de junho de 2022, são 9h06. A gente está no nosso terceiro encontro do curso de Formação de Calouros, aqui da curso de Pedagogia da UEPG. No dia de hoje, a gente vai ter a Juliana Guca, falando um pouquinho sobre organização acadêmica conosco. É, a Juliana Guca é doutoranda em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente ela está em sanduíche na Universidade de Barcelona. Ela é mestre em gestão de unidades da informação pela Universidade de Santa Catarina também. E bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Juliana, a palavra é toda sua, pode ficar à vontade, tá bom? A gente vai ficar aqui no suporte, tá? Obrigado. Tá bom. Obrigada, Matheus. Vou compartilhar minha tela, tá, pessoal? Que eu fiz uns slides, porque tem exemplos, tem print, tem coisa para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ok. Já tá aparecendo aí, né? Só dá um ok. Isso, tá sim, Ju. Tá, beleza. Só para confirmar. Então tá. Então vamos começar. Deixa eu botar em tela cheia aqui para ficar melhor para vocês. Aqui. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização acadêmica, né? Eu coloquei aqui uma introdução à organização acadêmica, porque vocês vão ver que eu vou trazer vários assuntos, várias coisinhas, e aí vocês têm que ver o que vai servir para vocês, dentro do contexto de vocês, tá? E a organização, ela é algo muito amplo, né? É um assunto muito grande, tem muitas nuances, tem muita coisa, tem muita ferramenta, tem muito hack que o pessoal fala aí na internet, né? Então, por isso que aqui é uma introdução, são alguns primeiros passos, algumas sugestões para vocês pensarem a organização acadêmica, então, essa organização voltada para os estudos, né? Mas que também vai ter umas pinceladas ali de organização de algumas coisas mais pessoais também. E aí, depois, se vocês tiverem interesse, vocês continuam estudando esse assunto e aplicando aí dentro do contexto de vocês, tá? O Matheus já me apresentou, então eu sou a Juliana, podem me chamar de Ju, né? Todo mundo me conhece por Ju. Eu sou bibliotecária, eu trabalho em uma biblioteca universitária. Eu me defino também como viajante viciada em café. Quem for me seguir no Instagram, lá no Jornada Ponta Acadêmica, vai ver que eu dou um bom dia com café todos os dias aí de manhã lá nos stories. Sou colecionadora de canecas também, embora elas não estejam aqui comigo nesse momento. Como o Matheus falou, eu estou fazendo o doutorado sanduíche em Barcelona, na Espanha. Para quem não sabe o que é sanduíche, é quando a gente começa o doutorado no Brasil, faz uma parte do doutorado fora, que é o que eu estou fazendo agora, e daí volta para o Brasil. Então, eu vou voltar para terminar o meu doutorado no Brasil, em Santa Catarina, tá? Então, meu Instagram, se vocês quiserem depois continuar conversando por lá, tiverem alguma dúvida, quiserem mandar uma mensagem, podem ficar à vontade, tá bom? Eu sempre respondo todo mundo. E a gente segue. Como que vai ser a nossa jornada aqui hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre organização, produtividade e estudos, claro, dentro desse nosso contexto. Vou dar algumas dicas de ferramentas digitais que vocês podem usar para uma coisa, para outra, né? Que vocês podem dar uma olhada depois para ver se é o caso de vocês implementarem. E algumas estratégias para otimização dessa organização, também para otimização da comunicação de vocês, ok? Minhas dicas aqui para a nossa conversa, tá? Elimine distrações. Eu sei que a gente está com muita coisa sempre acontecendo ao mesmo tempo, mas tenta focar aqui na apresentação para vocês irem acompanhando. Vai anotando os pensamentos e as ideias, se for o caso. Não precisa se preocupar aqui com os slides, porque eu vou passar depois para o Matheus, e daí ele encaminha para vocês, tá? Mas se vocês tiverem algum insight, às vezes alguma ideia de como que vocês podem adaptar alguma coisa para o contexto de vocês, vai anotando para não perder depois. Nem tudo que eu vou falar está escrito nos slides, então é por isso, tá? Se for para se distrair entrando no Instagram e postar alguma coisa, me marca, que daí eu vejo depois e reposto lá no meu, tá? Vamos começar, então, falando de organização de uma forma mais geral, ok? Então, por que a gente pensa em organização? Ah, esqueci de falar uma coisa, tá? Se vocês forem tendo perguntas ou insights, enfim, coisas que vocês querem compartilhar ao longo da minha fala, vai colocando ali no chat, que aí depois a gente volta e vai conversando também sobre isso, tá bom? Vocês podem trocar entre vocês também, e aí fica bem legal. Agora sim,
Por que pensar em organização, tá? A gente vive uma realidade que é muito voltada para a conectividade. Então, a gente está o tempo todo conectado com várias coisas. E conectado aqui eu quero dizer não só com dispositivos eletrônicos, então não é só as mídias sociais, o celular, a TV e o computador. É conectado com tudo que está acontecendo, né, com as notícias, com a política, com os estudos, com o que está acontecendo na universidade, com o que a famosa disse, enfim, é muita coisa acontecendo. Então, isso faz com que a gente tenha uma sobrecarga aí de informação em alguns momentos, né? A gente tem uma realidade, depois que a gente vira adulto, né, muito maior relacionada a prazos. Então, a gente tem maiores responsabilidades, principalmente para quem, de repente, está fazendo uma transição, que morava com a família, vai morar sozinho, vai morar em república. Então, isso começa a pesar também. Os prazos da universidade, que muitas vezes são diferentes, né? As entregas são diferentes, o contexto é diferente do que a gente tinha até então. E as novidades, no caso de vocês, né? Porque como vocês estão começando, claro, provavelmente não é a mesma realidade para todo mundo. Talvez alguém já fez alguma outra faculdade, talvez alguém já estudou alguma outra coisa antes, mas essa novidade da universidade, que é, de certa forma, uma ruptura com o que a gente vem tendo no ensino médio, né, o que a gente tem antes, porque a sistemática de funcionamento da universidade ela é diferente, o que é esperado da gente também é um pouco diferente. E a universidade tem muita coisa que às vezes a gente quer aproveitar ou a gente quer conhecer, enfim, então a gente lida com tudo isso também. A organização ajuda a gente com os três, né? E a gente tem que lembrar que a gente tem diferentes áreas da nossa vida acontecendo ao mesmo tempo. Então, embora essa fala minha aqui hoje, né, essa nossa conversa seja voltada para os estudos, para a organização acadêmica, a gente não consegue separar a nossa vida acadêmica da vida pessoal ou da vida profissional, se for o caso, porque a gente é uma pessoa só. A gente tem uma cabeça só, a gente tem um cérebro só para pensar em todas essas coisas, né? Você pode, sim, dar um foco maior para uma coisa, depois dar o foco maior para outra coisa, mas no final das contas, o que a gente faz é o que eu costumo chamar de equilibrar os pratinhos. A gente tem vários pratinhos girando ao mesmo tempo. A vida acadêmica, a família, se alguém de repente tem namorado, namorada, os amigos, a saúde, enfim, né? O trabalho. Para quem tem filhos, tem o pratinho ali dos filhos. Então, a gente está com vários pratinhos girando ao mesmo tempo. Qual que é o nosso desafio? Não deixar nenhum cair e quebrar. Mas todos eles fazem parte da nossa vida. O que a gente faz, às vezes, é dar maior enfoque em um, para que um gire de forma mais estabilizada e o outro, de repente, a gente vai mantendo, né? E assim por diante. Às vezes a gente vai alterando. Às vezes a gente está mais ou menos com tudo indo bem, está fluindo, às vezes não. O nosso desafio é não deixar nenhum pratinho cair. Então, quando a gente pensa em organização, é para a gente manter esses pratinhos também girando de uma forma mais tranquila, tá? E no nosso caso aqui, claro, a gente vai dar o foco para a organização acadêmica. Então, como é que a gente deixa o pratinho da vida acadêmica, o pratinho da universidade, girando de uma forma melhor, né? Organização ajuda a gente a lidar com a procrastinação. Todo mundo procrastina. Não existe alguém que vai falar assim, ó, eu nunca procrastinei na minha vida e eu não procrastino. Gente, até a pessoa mais organizada procrastina. Eu me considero uma pessoa organizada e eu procrastino. Porque a vida está acontecendo. Às vezes a gente está com preguiça, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está fazendo 1 zilhão de coisas e aquilo que a gente tem que entregar daqui 2 dias, a gente nem começou a fazer ainda, acontece, né? O que a gente tem que cuidar é que para que a procrastinação não se torne uma rotina na nossa vida, né? Para que ela não seja regra, ela seja momentos de exceção, quando a gente, de repente, como eu falei, eu tô cansada, então eu não vou fazer isso hoje, eu vou deixar para fazer mais ali, é uma procrastinação, de certa forma, consciente, né? Quando a gente organiza, a gente tem um pouco mais de previsibilidade de quando que a gente vai entregar as coisas, do que a gente precisa fazer, de quanto tempo a gente tem. Então, isso ajuda a gente a não se sentir também com essa sobrecarga ou com essa culpa de que eu deveria estar fazendo alguma coisa, né? Tudo bem, de vez em quando, procrastinar, porque eu sei que eu ainda tenho tempo para entregar, eu sei que vou dar conta, que está tudo sob controle. Então, a gente lida melhor com esse cenário também. O mesmo com a ansiedade. Todo mundo sente ansiedade. Ansiedade é um sentimento natural do ser humano. Ele nos prepara para enfrentar algumas situações, né? Nos deixa em alerta ou nos faz pensar ali como que vai acontecer aquilo.
O problema é quando ele se torna algo que, de repente, começa a sair de controle, começa a nos afetar em outras áreas de vida, né? Sobretudo, de repente, está demais, a gente tem que buscar algum outro auxílio, né, da psicologia ou fazer algum outro tipo de tratamento, e tá tudo certo também. E a organização também ajuda a lidar com isso, porque se a gente tem essa previsibilidade de eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho essa noção do que está no meu entorno, de quais são as minhas responsabilidades, aonde que estão as minhas coisas, né? É como se eu tivesse uma previsão de cenários. Então, isso ajuda com que eu tenha um mínimo de noção ou de controle, vamos supor assim, das coisas que eu tenho em andamento, né? E diminui um pouquinho essa ansiedade do inesperado, né? Aquela sensação ruim, às vezes, que a gente tem. Então, a gente começa a ter mais clareza do que precisa ser feito, né? Das coisas que a gente tem, de quais são as nossas responsabilidades. E, principalmente, a gente começa a perceber um pouquinho o avanço das nossas atividades, porque, às vezes, a gente tem tanta coisa para fazer, né? Principalmente quando a gente está na faculdade, é tanta matéria, tanta entrega, prova, não sei o quê. E parece que a gente está fazendo tanta coisa e ao mesmo tempo não fez nada, porque ainda tem muito a entregar. Então, quando a gente organiza e planifica um pouco essas nossas coisas, a gente consegue ter essa sensação de avanço. Ok, eu tenho 100 coisas para fazer, mas eu já fiz 30. Então, eu estou avançando. Né? Eu sei onde é que é o meu ponto final, então eu vou até aqui, porque daí depois dali acabou o semestre, e eu vou avançando. Tá? É como se a gente fosse dando check nas coisas que a gente tem para fazer. E isso é uma coisa que às vezes é banal, mas que traz uma sensação boa na gente, tá? A gente dá check nas coisas, a gente concluir coisas, né? Eu gosto muito desse trechinho da Thaís Godinho, que é uma pessoa que trabalha muito com organização. Ela tem um blog chamado Vida Organizada. Então, se vocês se interessam pelo assunto, vale a pena dar uma olhada. Ela está no doutorado agora também. Então, ela está compartilhando algumas coisas de vida acadêmica bastante interessantes. E ela tem alguns livros publicados também, tá? Então, ela fala assim, ó, que produtividade não é fazer mais coisas, é investir tempo nas coisas certas, é fazer as coisas com significado e é cumprir o propósito daquilo que você se comprometeu a fazer. O que isso daqui significa? Que eu não tenho que encher o meu dia com 1000 coisas para fazer para eu ser uma pessoa produtiva. Tá? Pode ser que a única coisa que eu tenho para fazer seja uma ou duas coisas. Mas no momento que eu dou essas coisas por feitas, pronto, eu fui uma pessoa produtiva. Certo? Então é isso. Então é você fazer essa escolha de qual é o teu foco, de quais são as suas prioridades, do que é essencial, o que é essencial que você tem que fazer. E aí você se concentra naquilo, né? Divide aquilo na tua semana, na tua vida, enfim. Vai cumprindo isso e pronto, você já é uma pessoa produtiva. Tá? Não é se matar, acordar às 5 da manhã e dormir à meia-noite, encher a tua agenda de coisa para fazer e esquecer que também existe vida lá fora. Ok? E aí a gente sempre tem que lembrar que organização é movimento, tá? O que isso significa? Que é um processo. Não adianta você querer organizar as coisas uma única vez na tua vida e nunca mais olhar para ela e achar que ela vai ficar pronta e nunca vai ser necessário mudar ou fazer de novo. É tipo organizar o guarda-roupa. A gente tira tudo do guarda-roupa, dá um trabalho no cão, põe tudo lá de volta, arruma bonitinho, dobra tudo, ajeita as roupas. Aí passa 2 meses, tá uma zona. Por quê? Porque precisa ser um processo constante. Né? Não adianta tentar fazer isso uma única vez. Isso se inclui para tudo. Isso é para todas as áreas onde você vai botar a organização. Tá? Então, é para os teus arquivos, é para os teus estudos, é para a tua vida pessoal, enfim, é para a tua rotina, para a tua agenda. Tudo precisa de um processo de acompanhamento. Tá? E aí, não existe ferramenta milagrosa para esse processo, nem técnica e acerta para todo mundo. Eu vou mostrar um monte de coisa aqui para vocês, vou dar várias sugestões de organização, mas pode ser que dessas que eu vou mostrar, só uma sirva para você. Pode ser que todas sirvam, pode ser que nenhuma sirva, tá? Então, pode ser que eu vou mostrar ferramentas digitais e você é do papel, tá tudo certo. Qual é o formato de organização ou a ferramenta que funciona para você? É aí que está o segredo, tá? Por mais que a gente se inspire nas outras pessoas, e claro que o que eu vou trazer aqui hoje também é muito da minha experiência e da forma como que eu faço as coisas, por mais que a gente se inspire nas outras pessoas como elas fazem,
não quer dizer que o jeito que funciona para outra pessoa vai funcionar para a gente. Então, tem que ter isso em mente também, tá? A ideia da organização, então, a gente tem algumas estratégias de priorização, ou seja, por onde que eu vou começar? Não dá para começar por todos os lados e por todas as áreas da vida ao mesmo tempo, tá? Escolhe um. Mesmo dentro da organização acadêmica, escolhe um. Eu vou falar de um monte de coisa aqui hoje. Escolhe um para testar e aplicar ao longo da semana, ao longo aí do mês, tá? Para ver como que você se sente, para ver se funciona, se não funciona. A gente tende a começar muito empolgado fazendo as coisas, mas como dá muito trabalho depois, a gente desiste. Então, é melhor que a gente escolha um, faça essa estratégia de priorização, aí a gente pensa no desenho do sistema, né? O que é pensar no desenho do sistema? É basicamente ver como que eu vou resolver isso aqui. Que tipo de organização eu preciso para resolver isso? Não é o contrário, tá? Então, não penso primeiro na ferramenta e na organização para depois pensar no que eu vou arrumar com isso ou no que eu vou aplicar aquela organização. É ao contrário. Então, a gente pensa, por exemplo, que os meus e-mails estão numa zona. Ok, preciso arrumar os meus e-mails, vou começar por ele. Como que eu poderia arrumar os meus e-mails? Eu podia fazer XYZ. Existe alguma ferramenta digital que possa me ajudar nesse processo? Sim ou não? Qual? Será que eu testo? Será que não testo? Esse seria o caminho para você pensar a implementação de alguma coisa dentro da tua organização, tá? Lembre também que organização é experimentação, teste e ajuste no meio do caminho. Então, como ela é um processo, ela é um caminho, que ela nunca está finalizada, provavelmente pode ser que o que você vai fazer agora, essa coisa que você vai escolher para implementar, daqui a um tempo, ela vai precisar de um ajuste. Porque a tua vida mudou, porque aquilo já não é mais uma prioridade para você, porque o sistema que você pensou já não funciona mais, porque você tem outras responsabilidades, outras coisas para fazer, então você tem que fazer um ajuste ali no meio do caminho. E é assim que funciona, tá? Às vezes a gente cria alguma coisa que fica muito tempo sem mexer, porque tá bom daquele jeito. E às vezes eu crio alguma coisa que tá organizando ali algum item da minha vida e que daqui a um mês eu tenho que mudar, porque, enfim, não funcionou do jeito que eu esperava que ia funcionar. E é assim mesmo, tá? Então a gente tem que ter paciência com a gente. E não esqueçam da base, tá? Sono, comida, descanso, segurança, casa, família, etc, 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 tá? Organização não é só a gente pensar em colocar as coisas em caixinha. É a gente ir levando uma vida que a gente consiga aproveitar essa vida. E a gente conseguir fazer as nossas coisas com responsabilidade, mas a gente também ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, a gente ter um bom cuidado com a saúde. Eu sei que em alguns momentos as coisas pesam mais, né? Então, de repente, final do semestre, eu não tô nem conseguindo fazer exercício físico. Show, mas é uma coisa temporária? Tudo bem, depois volta, sabe? Então, a gente tem essas fases, é como as estações do ano, né? Então, a gente tem algumas estações que são mais difíceis da gente fazer algumas coisas, ou algumas épocas do ano que são mais corridas, né? Natal, por exemplo, e algumas épocas que são mais tranquilas. Então, a nossa vida, ela também vai tendo essas flutuações, a nossa organização também, mas não esquecer da gente, na medida do possível, deixar sempre essa base aqui rodando. Se a gente não cuida da gente, nada gira, tá? Nem a nossa organização, ok? E aí, beleza, passamos pela parte teórica da coisa. E aí, talvez vocês estão se perguntando: bacana, muito lindo, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer, não sei por onde atacar, não sei como lidar com as minhas demandas. Então, é isso que a gente vai dar uma olhada agora, tá? Vou passar algumas estratégias para vocês começarem, né? Vocês se achando uma pessoa organizada ou não. E depois eu vou dar algumas sugestões de alguns casos mais específicos, algumas ferramentas daí, caso vocês queiram lidar com algumas coisas, tá? De forma mais direta. Para começar, quando a gente não tem nada muito organizado, ou a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu recomendo que a gente faça o download do cérebro. Porque a nossa cabeça, ela serve para pensar, para ter ideias, não para armazená-las. Grandes possibilidades de, conforme vocês forem avançando na vida acadêmica, na vida profissional, mais coisas vão acontecendo. Se vocês deixam para guardar tudo isso na cabeça, daqui a pouco vocês já nem dormem mais, tá? Então, a gente precisa de algumas estratégias para esvaziar a nossa cabeça, deixar ela livre, mas sabendo que se a gente precisar daquela informação, ela está em algum lugar.
Então, aqui tem 4 tópicos para a gente falar sobre isso, sobre o download do cérebro. A matriz Eisenhower. Não se assuste com o nome, porque o processo é bem simples. Inventário de projetos, vamos falar um pouquinho de rotinas e o DRD, tá? Começando pela matriz. Matriz é algo que vocês vão fazer para situações emergenciais. Tipo assim, minha casa tá pegando fogo, de tanta coisa que eu tenho para fazer, a minha cabeça eu não sei nem por onde começar, eu tô esquecendo já das coisas, e eu preciso liberar espaço aqui na minha cabeça para pensar, para decidir por onde que eu vou começar e o que eu tenho que fazer primeiro. É isso. Só que a matriz é para fazer de vez em quando, conforme a necessidade, né? Então, terminou a aula aqui de hoje, faz a matriz. Mas não é para fazer ela toda semana, porque se você precisar fazer ela toda semana, é que tem alguma coisa que não está rodando bem. Aí tem que avaliar, tá? Então, lá é para esse momento de você pensar por onde que você vai começar a agir, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, pode ser sulfite, pode ser digital no Word, se você quiser, uma planilha do Excel, uma folha de caderno, um papel de pão, uma notinha de supermercado, tanto faz aonde você vai fazer isso, tá? Você vai colocar nessa folha tudo que você tem para fazer. Pessoal, profissional, dos estudos, tudo. Exemplos. Tem que entregar o trabalho de história da educação. Precisa ir no mercado fazer compra. Tem que cortar o cabelo, tem que levar o gato no veterinário, tem que pagar as contas, que eu não paguei ainda, entendeu? Você vai botar tudo. Tudo que você tem que fazer, que tá aí pendente. Desde assim, eu tenho que limpar a casa. Tem que organizar os meus arquivos para mandar para o fulaninho lá do trabalho em grupo. Tudo. Vai botar tudo, tá? Quando você terminar de fazer essa lista, você tem que ter essa sensação de que você botou tudo, tá? Que não sobrou nada ali na sua cabeça. Então, não é para sobrar nada na cabeça, não importa a categoria que seja essa coisa que tá ali, tá? Mistura tudo, não tem problema. Na próxima etapa, você vai pegar essa lista do começo ao fim e você vai fazer uma categorização do que é importante ou não importante. Então, eu vou pegar lá. Cortar o cabelo é importante? Não, é uma coisa que tem que fazer, mas não é tão importante assim. Vou escrever não importante. Eu tenho que entregar o trabalho de história da educação. Isso é importante? Isso é importante. Se eu não entregar, sei lá, vou perder nota, reprova, etc. Vou escrever do lado. Importante. Levar o gato no veterinário. É importante? É importante. Então, você vai fazendo essa categorização. Tá? Acabou a lista inteira, feita fazendo a categorização de importante e não importante, você vai para a próxima etapa. Na próxima, você vai voltar lá para o primeiro item da lista e você vai ver se isso é urgente ou não urgente. Então, por exemplo, levar o gato no veterinário é importante, mas é urgente? Não é urgente, porque é só uma consulta de rotina, então tá tudo certo. Terminar o trabalho de história da educação é urgente ou não urgente? É urgente, porque eu tenho que entregar essa semana. Show. Faz essa categorização. Não faça a categorização do importante e do urgente ao mesmo tempo. Por quê? Porque é para você pensar em uma coisa de cada vez, tá? Então, primeiro você pega a sua lista, faz a lista, pega a lista. Importante, não importante, acabou, volta para o começo e faz urgente, não urgente. Beleza? Show! Feita a lista, o que você vai fazer com isso? Vai usar isso daqui. Você vai ter quadrantes, tá? Com combinações do importante e do urgente, não importante, não urgente, enfim. E aí você vai ter 4 quadrantes. O importante e urgente, que vai ser o quadrante 1. Importante e não urgente, 2. Urgente, mas não importante. Não urgente e não importante. E aqui, vocês vão ter isso aqui por escrito depois, tá? Para vocês consultarem nos slides. Tem o que vocês vão fazer. Então, quando você marcou naquela ação importante e urgente, é por aqui que você vai começar, ok? Então, são as crises e os incêndios. É o tipo de coisa que você tem que fazer, tipo, rápido, assim, sabe? Supondo que o trabalho de história da educação seja para amanhã. Meu Deus, isso aqui você tem que, tipo, larga tudo, não vai nem ver filme com pipoca hoje que você tem que terminar o trabalho, tá? E aí tem as outras coisas aqui, né? Então, quadrante 2 é importante, mas não é urgente. Você tem que trabalhar naquilo e cuidar para que ele não se torne quadrante 1. Quadrante 3, interrupções. Então, vê se alguém pode te ajudar com isso, né? Ou de repente você apaga esse incêndio ali agora, mas cuida para que nada mais também vire quadrante 3, porque não é importante, sabe? Mas tá com uma urgência ali, então, será que sou eu mesmo que tenho que resolver? O que eu tenho que fazer numa próxima para que isso não caia para eu resolver? Por aí vai.
E o quadrante 4, que não é urgente e não importante, você pode ver se você pode pedir para outra pessoa fazer isso, ou se você pode, de repente, não ter mais isso na tua vida, tá? Se é algo que você pode excluir da tua vida, porque só tá te tirando tempo, enfim, algo que tá roubando a tua energia. Você pode tomar essas decisões em cima disso. Então, vejam que isso daqui é para realmente esse momento onde você está se sentindo meio afogado. Não é para você ficar fazendo sempre, porque se você está fazendo sempre, é porque as coisas não estão fluindo muito bem, tá? O ideal é que você não precise ficar categorizando isso aqui como importante e urgente, né? Que você já tenha as coisas mais ou menos fluindo ali, tá bem? Próximo, inventário de projetos. Projeto é tudo aquilo que vai precisar de mais de uma ação para ser feita e tem começo, meio e fim. Quando eu falo projeto, eu não falo de um projeto escrito, é uma capinha ali, um projeto, não é um trabalho acadêmico, tá? Projeto é algo grande, então pode ser um projeto que é da sua vida. Graduação, por exemplo, é um projeto que vai levar 4, 5 anos, ele tem começo, meio e fim. Dentro dele tem várias coisas que precisam ser cumpridas, então eu tenho que fazer as minhas disciplinas, eu tenho que fazer estágio, eu tenho que fazer mais não sei o quê. São coisas que precisam ser feitas que é como se fossem etapas para esse projeto chamado graduação ser cumprido. Então, esse é um projeto bem grande, 4 5 anos. As disciplinas também são projetos, né? Então, dentro dessa disciplina, que tem começo, meio e fim, eu tenho etapas a serem seguidas, ok? Cursos, a mesma coisa. Trabalhos acadêmicos em si também são projetos. Então, projeto no sentido mais amplo, né? Então, trabalho acadêmico ele tem começo, meio e fim. Eu tenho que começar, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar ele para o professor. Né? Então, quais que são as etapas? Eu preciso ler, eu preciso escrever, eu preciso, de repente, fazer alguma coisa de campo para botar nesse trabalho acadêmico. Né? Eu preciso pegar um livro na biblioteca. São todas as etapas do meu projeto maior, que é esse trabalho que eu tenho que entregar. Botei 2 pessoais aqui, tá? Reforma da casa. A ideia é que a casa não fique em reforma para o resto da vida, ainda que leve bastante tempo. Então, ela tem começo, meio e fim, né? Viagem para São Paulo ou para qualquer outro lugar, né? Quais são as etapas desse projeto? Eu tenho que ver as passagens, eu tenho que ver a hospedagem, eu tenho que falar com não sei quem que vou encontrar lá, tenho que separar o dinheiro, tenho que separar as roupas que eu vou levar. Então, é um projeto com começo, meio e fim, tá? Qual que é a ideia, tá? Você fazer uma lista de todos esses projetos, essas coisas que você tem em aberto, sejam pessoais, ou da graduação, ou de outras coisas, que são essas coisas maiores, que têm começo, meio e fim, que estão aí em andamento, ou começaram agora, ou já estão mais avançados, ou estão quase acabando, não importa, mas que para vocês tenham ideia do que está rolando aí na vida de vocês, tá? E aí, você vai, então, listar, o que é inventariar, né, projetos? É você listar as coisas que você tem em aberto, verificar o status, né? O que é isso? A graduação está em andamento, tenho ali disciplinas para fazer. Reforma da casa está parada porque não sei, acabou o dinheiro, então tá pendente, vai ficar assim, não tem nada que possa fazer agora, tá? Viagem para São Paulo, tá tudo resolvido, só esperar a data chegar. Isso é verificar o status, tá? Ver em que pé que tá. Eu tenho um curso ali que eu tô fazendo e tá meio atrasado, preciso dar uma corridinha atrás disso. Show! Isso é verificar o status. Tá? A partir disso é que você consegue desmembrar ações. Da onde que vem essas ações? Pode puxar da matriz anterior, caso você tenha feito, né? Então, vamos supor que você falou que você tem que entregar trabalho tal, estudar para a prova. Você pode relacionar isso com um projeto que é uma disciplina ou com a própria graduação, se você quiser. Você listou que você tem que ir na loja comprar piso para pôr em casa. Isso está relacionado ao projeto da reforma da casa. Então, você pode fazer essa relação ou você desmembrar as próximas ações para aquele projeto. Então, como eu falei, viagem para São Paulo. Quais são as próximas ações? Comprar passagem, separar a roupa, sei lá, ver a hospedagem, ver alguém que eu vou deixar o gato para cuidar ali nesses dias que eu vou estar fora. São ações, tá? Então, você começa a ter um pouco mais de previsibilidade do que você tem que fazer e por onde que daí que você vai começar, tá? Pode parecer muita coisa nesse momento, mas depois que você pega as manhas de fazer isso daqui, você começa a dar uma olhada meio que no todo, assim, a vida muda, tá? Se for muito, se vocês acham muito, começa por um. Então, a gente está falando de vida acadêmica, considera as disciplinas desse semestre como projetos. Cada um é um projeto. O que tem para fazer dentro? Quais são as ações? Qual é o status dessas ações? Qual é o status desse projeto? Tá tudo rodando bem? Tem alguma coisa que está atrasado? Tem algo que é mais urgente?
tá? Então, faz no micro. Depois vocês vão expandindo para outras áreas da vida ou para outros projetos maiores. Gente, eu tô suando. Tá muito calor aqui. Até uma maguinha. Rotinas. Apesar de muita gente achar que a rotina é uma coisa ruim, na verdade, ela não é, porque ela vai servir para que você não precise ficar tomando decisões o tempo todo. Não quer dizer que você precise fazer exatamente a mesma coisa todos os dias, sabe? Se quiser, pode, mas não é exatamente isso. É você ter uma previsibilidade, uma organizaçãozinha na tua vida, uma rotina para alguma coisa que te facilite a vida e você não precisa ficar gastando o teu poder decisório. Existe uma... Eu não sei se é bem uma teoria, acho que está no livro Essencialismo, não sei se alguém já leu, que fala que a gente tem um poder limitado, né? Uma quantidade limitada de capacidade de tomar decisões durante o dia. Então, se você acorda de manhã já tomando muitas decisões, chega um momento que você já não consegue mais tomar decisões com qualidade, porque você meio que já gastou a tua capacidade decisória. Por isso que dizem que pessoas como o Steve Jobs, por exemplo, usavam sempre a mesma cor de roupa, porque eles não precisavam gastar a capacidade decisória deles com escolher uma roupa, porque era sempre a mesma cor, é sempre o mesmo estilo, então tava ok, sabe? A rotina, ela serve mais ou menos para ajudar nisso também. Eu, por exemplo, a minha rotina de manhã, eu acordo, tomo um remédio de tireoide que eu tenho que tomar, banho, café da manhã. É sempre na mesma ordem. Eu já não preciso mais pensar, porque eu já faço isso há tanto tempo que eu já estou acostumado, é a minha rotina. Então é algo simples, mas que me facilita, porque eu não preciso. Ah, então tá, eu vou acordar, daí eu vou tomar banho. Não, eu já faço no automático, entendeu? Já é automático deixar a água do lado da cama durante a noite, para de manhã eu só abro o olho, remédio, água, banho. Rapidinho, automático, tá? A rotina ela vai mudando de acordo com o nosso contexto de vida, de acordo com o nosso momento. É claro que se tem outras pessoas que estão incluídas na nossa rotina, isso também vai dar diferença, né? Então, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho esposa, de repente eu moro com a minha família, então isso pode afetar um pouco, claro, aqui levar em consideração, tá? Mas também não é algo que você precisa engessar muito, às vezes você pode começar com alguma coisa pequena e que vai te ajudando você a ter um pouco mais de liberdade para outras coisas no decorrer do teu dia, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos do que eu tô chamando de rotina, tá? Então, por exemplo, revisão da agenda. Toda segunda-feira de manhã eu dou uma olhadinha na minha agenda, ou domingo de noite, pode ser também, para ver o que eu tenho que fazer durante a semana. Pronto. Rotina de revisão da agenda. Domingo de noite, 15 minutos, dou uma olhadinha ali, tá, essa semana eu tenho XYZ, tem reunião, não sei o que, aí já mais ou menos já sei como é que tá a minha semana. Revisão de projetos, que eu estava falando antes. Uma vez por mês, eu dou uma sentada aqui, dou uma olhada o que eu tenho para fazer para esse mês, se tem coisas que não tem prazo, não tem data, daí eu só dou uma olhada se tem que fazer alguma coisa, o que está faltando, enfim. Acompanhamento de listas de tarefas, né? Então, todo dia de manhã eu dou uma olhada na minha lista de tarefas que eu tenho para fazer naquela semana. Ou todo dia de noite eu faço a minha lista de tarefas para o dia seguinte. Uma rotina, são micro-rotinas, tá? Rotina de leitura ou rotina de estudos. Tem gente que gosta de ler antes de dormir. Então, a rotina daquela pessoa é sempre, por exemplo, janta, toma banho e vai ler um pouco antes de dormir. E daí vai dormir, enfim. Tá? Então, uma rotina noturna, uma rotina de leitura. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de estudar de manhã, porque eu penso melhor. Então, se eu tiver que implementar uma rotina de estudos, eu sempre vou botar o que preciso de mais concentração para o período da manhã. Então, aí a gente também já vai se conhecendo melhor. A rotina matinal, que foi o que eu falei, né? Eu levanto, tomo meu remédio, vou tomar banho e depois que eu vou tomar café, né? Ou tem gente que gosta de fazer exercício físico de manhã, tem gente que, não, eu vou comer na universidade, então eu já levanto, me arrumo e tal, pego o ônibus para a universidade, eu tomo um café lá, senão não dá tempo, sei lá. Qual é a sua rotina? O que você pode implementar que seja mais ou menos algo que vai entrar no automático, sabe? E outra coisa, leva um pouquinho de tempo, tá? Às vezes, para a gente ajustar a nossa rotina. Então, escolhe uma coisa para você colocar como um hábito que você vai tentar implementar aqui ao longo do tempo. Não tenta também montar uma rotina super completa
e você começa super empolgado e daqui a pouco você falha uma vez e já fica triste. Então, não é assim, né? Se você quer ler todos os dias antes de dormir, bota lá que você vai ler 2 páginas. Tá ótimo. Leu mais? Tá no lucro. Não leu? Tudo bem. Era só 2 páginas, né? No outro dia você tenta de volta. Então, assim a gente vai indo, tá? E aqui tem uma técnica para rotinas da semana que chama DRD. Até coloquei aqui, ó, que não é a mesma coisa que agenda, tá? Isso aqui é só para otimizar um pouco o tempo da semana para a gente agrupar as coisas. Então, é descarregar, então, as coisas que você precisa fazer durante a semana, principalmente as coisas que tem alguma... que se repetem, né? Então, toda semana você tem monitoria, toda semana você tem algumas reuniões, toda semana você tem algumas coisas, tem que sentar para estudar, para fazer os trabalhos da faculdade. Então, o que você tem que fazer durante a semana, tá? Aí você tenta colocar tudo que é parecido junto. Se você pode escolher, por exemplo, o dia que você vai atender os alunos, bota todo mundo para o mesmo dia, não bota a Mariazinha para você falar meia hora na segunda, daí o Joãozinho para falar meia hora na terça, aí o Máriozinho vai ser atendido só lá na sexta, aí você deixa tua semana toda picada. A ideia do DRD é justamente que isso não aconteça, tá? Dia de cursos, dia de estudo focado. Então, qual é o dia que você vai tentar não marcar nada, porque é o dia que você vai separar para você fazer algum estudo que você precisa de mais concentração. E aí você distribui na tua semana para ela ter uma lógica, né? Então, exemplo, segunda é o dia que eu vou estudar, na quarta eu marco reunião, trabalhos em grupo e tudo mais, e aí você escolhe ver o que funciona no teu contexto. Para visualizar melhor, eu fiz um exemplo totalmente fictício, tá? Porque isso daqui vai depender, claro, da rotina de cada pessoa. Isso aqui é um exemplo de uma pessoa que está sempre na universidade, que está mais participando das aulas e tudo mais, não tem muitos outros compromissos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aula todos os dias de manhã, já tá aqui. Na segunda, como tá começando a semana, eu tô com gás, eu coloquei para fazer um estudo focado. Então, aqui na segunda tarde, eu não marco reunião, eu não marco trabalho em grupo, eu não atendo monitoria, tá? Na terça eu atendo as monitorias. Então, eu tenho a tarde inteira livre, 4 horas, para atender alunos de monitoria, tá? O pessoal já sabe. Esse é o dia. Na quinta, eu deixei para fazer outros cursos de idioma, de extensão, algumas outras coisas que eu consigo encaixar, eu vou ali. Eu vou começar a fazer um novo curso de, sei lá, vou começar a fazer aula de yoga, que entra como um curso, vamos supor. Que dia da semana que eu vou marcar? Na quinta, porque tá reservado para isso, para ficar tudo junto. Um exemplo meu, pessoal, eu tenho chamada de vídeo nas terças. Na terça eu tenho um negócio atrás do outro, assim, eu tenho aula de inglês, daí eu tenho reunião com a minha orientadora, enfim, tá meio assim, com meia hora de intervalo, né, entre uma e outra. Por quê? Porque daí eu não fico fazendo as coisas picadinho ao longo da semana, tá? Eu tenho que marcar uma nova reunião, se eu puder escolher, porque às vezes a gente não pode, né, tudo bem. Se eu puder escolher, vai ser na terça, porque já é o dia que eu fico ali conectada fazendo reuniões, tá? Se eu puder escolher, no meu caso, Juliana, eu não marco nada para de manhã, porque de manhã é o horário que eu penso melhor. Se eu penso melhor, eu prefiro estudar, né? Fazer as coisas do doutorado e tudo mais, tá? Lembrando sempre de deixar espaços livres, tá? Para imprevistos. Então, se vocês forem fazer esse exercício, deixem espaços livres, não botem nada, que eventualmente vocês vão precisar deles para fazer alguma coisa. E isso daqui é totalmente personalizável. Se você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro e estuda de noite, obviamente você vai ter um tempo muito mais curto. Talvez você precise trabalhar com janelas de tempo pequenas para fazer esse tipo de distribuição de rotina antes ou depois do teu dia acabar ou aos finais de semana. Então, dá para customizar isso daqui aplicando de outras formas também, tá? Agora sim, vamos para alguns casos específicos e algumas ferramentas, tá? Vamos lá, começando pelo e-mail. Quanto mais a gente avança na vida, mais a gente recebe e-mail. E tem essa constatação. Quanto mais a gente avança na vida, mais a gente precisa de endereços de e-mail. Eu estava contando esses dias, quando estava fazendo esse material aqui para vocês, eu acho que eu estou com 5 endereços de e-mails diferentes agora. Porque eu quis ficar criando? Não, porque a vida me obrigou. Então, eu tenho um de trabalho, eu tenho um pessoal, eu tenho um de trabalho, aí eu vim aqui para a universidade na Espanha, tive que criar um e-mail aqui para usar aqui, e assim vai indo. E aí, como é que a gente gerencia tudo isso, né? Porque daí também vai chegando muito mais mensagem das coisas que a gente vai fazendo.
E é legal quando a gente não deixa as coisas acumularem, porque senão daqui a pouco o negócio vira um bolo tão grande que a gente não consegue mais gerenciar, ou pior, achar as coisas lá, né? A minha recomendação é que você processe a tua caixa de e-mails diariamente, tá? Todas, né? Se for o caso, ou se tiver alguma que você não precisa, não tem tanto volume, aí você tudo bem, de repente vê uma vez por semana e tudo mais, tá? O que você vai fazer? Você vai pensar, você vai abrir aquele e-mail que você recebeu e vai pensar o que você vai fazer com ele. Então, por exemplo, ó, abrir o e-mail. Esse e-mail não demanda nenhuma ação e você não precisa voltar nele, né? Vamos supor que seja uma newsletter da universidade. Li, não preciso mais disso daqui, nunca mais vou ler. Ou você arquiva ou você já exclui. Você vai levar 10 segundos para fazer isso. Já tira ele do teu e-mail. O que acontece é que às vezes as pessoas leem, aí vão pro próximo e fica lá. Aí daqui a pouco você tem 1000 newsletters da universidade que não servem para nada, só estão ocupando do teu espaço, né? E poluindo o teu e-mail para você depois buscar alguma coisa que você precise. Pegou o e-mail, esse e-mail demanda uma ação, mas não é você que vai fazer, já delegue, já encaminha para a pessoa responsável, né? Se for o caso. E aí depois você arquiva. Então você tira ele da tua caixa de entrada. Ah, mas e se a pessoa responder? Ué, daí ele vai voltar para tua caixa de entrada sozinho. Mas enquanto isso não acontece, tira e limpa dali, tá? A regra dos 2 minutos. Se o e-mail é alguma coisa que você tem que fazer e leva até 2 minutos, faça na hora. E depois você arquiva a mensagem. Por exemplo, o Matheus me mandou uma mensagem essa semana falando assim, né? Um e-mail me falando assim, Ju, tá confirmada a palestra de sábado? O que eu tinha que fazer? Era só responder para ele e falar assim, sim, está confirmada a palestra de sábado. Pronto, acabou. Super rápido, já faço, arquivo e tá ótimo, tá? E aqui, a ação que você precisa fazer é mais demorada do que 2 minutos, então você pode adiar, tá? Você pode daí pegar essa tarefa e botar num bloco de tarefas, numa lista de tarefas, que a gente vai falar também daqui a pouco, ou colocar no teu DRD. Então, por exemplo, assim, é uma, sei lá, alguma coisa de trabalho em grupo, e você deixou as quartas para resolver coisas de trabalho em grupo. Então, você move isso para quarta-feira, tá? No meu caso, quando é alguma coisa que está pendente, eu deixo na caixa de entrada. Mas isso aqui já é algo que você tem que ter mais controle, porque senão você vai deixando. Quando você vê, tá uma bagunça de novo, né? Então, como para mim esse sistema aqui ele já roda super bem, o que está na caixa de entrada é o que eu tenho que resolver ali, que está me demandando alguma coisa. O resto, eu faço exatamente o que eu estou ensinando aqui para vocês, tá? Então, testado e aprovado por mim mesma. Demorou um pouco para implementar, tá, gente? E outra coisa, quando a gente já tem um e-mail que está muito cheio, demora para a gente fazer isso aqui. Se você tem um e-mail que já está lá com 3.000 mensagens na caixa de entrada, todo dia pega 15 minutos do teu tempo para você ir olhando isso que está ali e vendo se você arquiva, se você exclui, se precisa responder, se não interessa. Se é aquelas listas, às vezes, que você fica recebendo mensagem não tem nada a ver com nada, já se desinscreve, geralmente no rodapé do e-mail tem uma opção para você clicar e se desinscrever. E aí, daqui a pouco vai passar o tempo, você vai ver que você fez. Caixa tá zerada, tá? Ferramentas. Thunderbird é uma ferramenta que você instala no computador e você pode botar várias caixas de e-mail dentro dela. Então, no meu trabalho, por exemplo, às vezes a gente usava ele porque a gente tinha o nosso e-mail pessoal do trabalho, mas a gente tinha e-mails institucionais também. Então, a gente cuidava, sei lá, de 5 e-mails institucionais. Botava tudo dentro do Thunderbird e quando a gente abre ele bota tudo junto, as mensagens recebidas, às vezes é mais fácil de gerenciar, tá? Então, vai do gosto da pessoa. Para a minha vida pessoal, eu não gosto de utilizar ele, porque eu prefiro dedicar atenção a cada caixa de e-mail quando eu estou trabalhando com aquilo, né? Então, estou vendo as coisas da universidade, vou abrir meu e-mail aqui da universidade. Agora, domingo eu estou no meu e-mail pessoal, não estou nem aí para a universidade, por mim que espere, tá? Então, aí vai do jeito que você gosta de trabalhar. Agenda, caso você precise pegar alguma coisa do e-mail e botar na agenda. Lista de tarefas, se você precisa também tirar do teu e-mail e botar na tua lista de tarefas para você fazer alguma coisa depois. Dica, não trabalhe com e-mail aberto. Não trabalhe, estude com o e-mail aberto, porque a gente se distrai. Então, processou a tua caixa de e-mails, fecha, vai fazer outra coisa. Depois, sei lá, na hora do almoço, qualquer lugar, qualquer hora, umas 3 horas, 2 horas, depois você volta e faz alguma coisa lá nele, processa de volta e tudo mais.
Senão a gente fica com esse duplo foco ali, não faz direito nenhuma coisa nem outra, tá? Desativar as notificações também, principalmente no celular, tá? A não ser que, assim, seja vida ou morte, você vê notificações de e-mail no celular. Recomendo que não tenha, porque e-mail não é mensagem instantânea. E-mail é e-mail. A pessoa já manda sabendo que você não vai responder na hora. É um e-mail. Se fosse urgente, ela te ligava. Então, não precisa ter notificação no celular, é só ruído para tua vida, tá? E estabelece uma frequência para você checar essas mensagens. Então, você vai começar o teu dia olhando, daí você fecha, vai fazer outras coisas, depois você dá mais uma olhada, tá? Para você ter essa frequência mesmo, essa rotina de checagem de e-mails. Isso é um print da minha caixa de entrada do trabalho. Esse print aqui eu dei ele faz um tempo, tá? Então, por isso que as datas aqui vocês vão olhar estão um pouquinho antigas, mas continuam funcionando do mesmo jeito. Eu tenho aqui a sistemática que eu falei para vocês. Na caixa de entrada, apenas o que estava aguardando alguma ação para ser resolvido. Então, tá faltando alguma coisa que eu precisava fazer com esse e-mail, ou dar um retorno para a pessoa, alguma coisa assim que ia demorar um pouco mais. Então, estava aqui aguardando, tá? No caso do trabalho, eu tenho um arquivamento por anos, porque é mais fácil de eu localizar as coisas depois por ano, porque a minha memória me ajuda, isso a gente fez tal ano, então vou direto na pasta e busco lá dentro, tá? E no caso do e-mail do meu trabalho, eu tenho uma pasta chamada referência, onde são coisas que eu preciso consultar de forma muito rapidamente, tá? E aí, volta e meia, eu vou ali, pego, mando para outra pessoa e tudo mais, né? São coisas de acesso frequente, assim, então fica aqui já separadinho, tá? Porém, no meu e-mail pessoal, e esse print aqui é dessa semana, tem as coisas mais ou menos parecidas a certa parte de arquivamento, tá? Então, aqui a caixa de entrada, são só esses e-mails que agora tem menos, porque eu já processei uma parte disso daqui. Então, quando eu dei o print, tinha isso daqui, ó, 9 e-mails na caixa de entrada, tá? E eu faço essa separação aqui, ó, do não lidos. Então, se chega uma mensagem nova, ele automaticamente separa aqui. Veja que eu não tenho essa separação que muitos e-mails têm de social, promoções, essas coisas. Para mim, chega numa só, porque eu lido tudo com uma só, uma caixa de entrada só. E os arquivados eu arquivo por tema, né? Porque depois é mais fácil para eu encontrar também essas coisas. E às vezes não por tema, eu só arquivo para ele ficar aqui, mas aí não fica por tema, se for o caso. Ou excluo, ou enfim, caminho para outra pessoa, né? Aí depende do que são aquelas ações, tá? Eu faço isso para todas as caixas de entrada, tá? Então eu falei para vocês, eu tenho, sei lá, 5 e-mails, a mesma sistemática para todas as caixas de entrada, tá bem? É que tem um gato aqui. Tinho. Agenda. Se vocês ainda não têm agenda, recomendo que tenham, justamente para tirar as coisas da cabeça, tá? Porque às vezes a gente tem compromissos, entrega de trabalhos, provas e tal, e fica muito pesado, e às vezes a gente esquece, porque a nossa memória falha, sabe? Quanto mais a gente vai tendo mais informações, mais a gente vai tendo falha de memória também, né? Porque é muita coisa para pensar, muita coisa para fazer. Então, a agenda vai ajudar vocês, né? Eu recomendo que quando a gente vai montar a agenda, a gente comece pelos compromissos fixos. Então, primeiro a gente coloca aula, curso, se a gente está praticando algum esporte, fazendo alguma coisa que tem horário fixo, estágio, coisas que se repetem, tá? Então, toda semana eu tenho um estágio à tarde, das 14 às 18. Bloqueia a agenda já. Então, você não pode marcar nada mais nesse período, né? Toda quinta-feira de noite eu faço aula de inglês. Bloqueia, já coloca ali como um compromisso recorrente, tá? Então, começa colocando essas coisas que é como se fossem as pedras maiores da tua agenda. Depois você entra com coisas com data, tá? Então, veja, aqui são os fixos, aqui são os com data. Exemplo, eu tenho que participar de um congresso que dura 3 dias. Bota na agenda. É só aqueles 3 dias, depois não tem mais. Bota lá. Meu professor marcou uma reunião para dia tal. Agenda. Tem que entregar o trabalho de estatística na dia tal. Agenda, tá? Provas, datas de matrícula, tudo que for relacionado à data, inclusive a data fixa, né? Inclusive a compromissos pessoais. No dia tal eu tenho que ir no dentista,
Por que é importante a gente botar na agenda junto, tudo junto? Porque a gente é uma pessoa só. Não adianta você fazer uma agenda separada para as coisas acadêmicas, e aí você marca uma reunião para fazer um trabalho em grupo, mas aquele dia você tem dentista, só que você não viu, porque estava em outra agenda, ou estava na tua cabeça e você esqueceu, ou estava no bloco de notas do celular, tá? Então, uma agenda só para você ir colocando essas coisas. Se for o caso, isso daqui daí já é opcional, você pode colocar alguns blocos de tempo para você fazer o DRD, que eu tinha falado antes, tá? Então, eu quero bloquear a minha agenda na segunda-feira de manhã para estudar. Show, bloqueia lá. Quando você olhar a tua agenda, ela já vai estar bloqueada, você vai saber que você não pode marcar nada naquele período. Mas isso daqui é opcional. Eu, pessoalmente, não uso o DRD na agenda. Eu uso a agenda só para esses dois e funciona super bem. E boto toda a vida lá dentro. A vida profissional, a vida acadêmica, vida pessoal, enfim, tá tudo lá, tudo misturado. Aniversários, também boto lá na agenda. Então, não confio mais na minha cabeça, tá tudo ali. E você pode, se for uma agenda do Google, por exemplo, que é a que eu uso, você marca ele para ele repetir sozinho todas as semanas, ou no caso dos aniversários, você coloca para ele repetir anualmente, e daí ele vai te lembrando quando for a data certa, né? Ferramentas para vocês usarem. Quem gosta de papel, pode usar um planner, pode usar uma agenda de papel. Quem gosta de ferramentas digitais, a agenda do Google é a melhor de todas, tá? Particularmente, eu prefiro a agenda do Google porque ele sincroniza com o celular. Como o celular está sempre comigo, é fácil de eu abrir ali e já ver se tem alguma coisa, ou marcar ali na hora mesmo, se eu estou conversando com alguém, sei lá, alguma coisa assim, tá? Caixa de entrada. A caixa de entrada nada mais é que um lugar para você anotar as coisas, tá? As ferramentas pode ser um bloco de notas, um caderno, o Google Docs, Evernote, que é uma ferramenta de cadernos digital, OneNote também, o Notion, o bloco de notas do celular, pode ser até um grupo do WhatsApp que você tenha com você mesmo. A questão é, tenha um espaço para você usar como caixa de entrada, tá? Só que você não pode só usar como caixa de entrada se você não voltar e não processar isso depois, porque senão não adianta nada. Então, supondo que você use um grupo do WhatsApp que você tem com você mesmo, e você anotou algumas ideias super interessantes para o teu trabalho de história da educação, que eu tinha falado antes. Aí você nunca mais voltou para aquele grupo. Aí o que adiantou? Perdeu as ideias, podia ter usado aquilo no trabalho, não usou, porque você não volta, porque você só coloca lá e aquilo vira um buraco negro e nunca mais você acha essas coisas, tá? Então é importante que você tenha uma caixa de entrada e use isso para fazer uma revisão, pode ser no final do dia ou pode ser durante a semana, você tem que fazer uma escolha, né? Você pode escolher algum dia, qualquer momento que você dá uma olhada nisso e destina as coisas que você colocou ali para os lugares certos. Então, você anotou ali que você tinha que conversar com a tua mãe sobre alguma coisa, enfim, ou acompanhar a tua mãe no médico e por algum motivo você não colocou na agenda. Coloca na agenda, né? E você teve alguma coisa ali que você tem que resolver que é relacionada à monitoria. Você não vai resolver naquele momento, você vai resolver na terça, porque a terça é o dia da monitoria. Então, você destina aquilo para botar lá no teu bloco de tempo. E tem coisa aqui que é, sei lá, tem que comprar não sei o que no mercado. Então tá, depois você tira e bota na tua lista do mercado. Então, faz uma lista para o mercado, uma lista de tarefas para fazer no mercado, tá? Porque senão não adianta de nada. E a caixa de entrada, ela é muito útil, gente, porque a gente vai ter pensamentos e ideias nos momentos mais inesperados possíveis. Então, tenha uma forma de você anotar isso, tá? As melhores ideias para você fazer trabalhos depois, quando vocês estiverem mais adiante, até na faculdade, as melhores ideias para o TCC, coisas que você tem que falar com um professor, coisas que você tem que falar com outras pessoas, vão vir assim, quando você está, sei lá, abrindo a geladeira, indo para o banho, no momento que você, de repente, não está estudando, ou você está assistindo um filme. Então, anotem isso numa caixa de entrada, seja onde for, e depois, no momento oportuno, vocês param e pensam sobre aquilo. Né? Se você tem que levar para algum lugar, ou se não, realmente foi aquilo momentâneo, sei lá, nem preciso mais disso daqui, pronto, acabou, passou, tá? Listinha de tarefas. Listinha de tarefas pode ser feita por contexto. Então, por exemplo, na faculdade, no computador, por projeto, lista de compras, etc. Eu gosto muito de ter listas por contexto, porque como eu não fico necessariamente olhando para as minhas listas todo o tempo, tá? Então, por exemplo, eu sentei aqui e fiz uma lista de tarefas de tudo que eu tenho que fazer para minha tese de doutorado. Ok. Cheguei na universidade,
vou trabalhar com as minhas coisas do doutorado, eu abro a minha lista de tarefas da tese e começo a trabalhar nessa lista de tarefas. Mesmo para outras coisas relacionadas, por exemplo, à jornada acadêmica, né? Que é o meu Instagram. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Então tá. Agora eu vou tirar 2 horas para trabalhar no jornada acadêmica. Eu abro a minha lista de tarefas e trabalho com isso, tá? Não impede que eu também faça, muitas vezes, uma lista de tarefas das coisas que eu tenho que fazer no dia. Inclusive, como alguns lembretes. Por exemplo, eu coloco todos os dias no meu Instagram uma dica do dia nos stories. É um hábito. Eu faço isso todos os dias há, sei lá, 2 anos. Mas eu ainda esqueço, por incrível que pareça. E não adianta colocar na agenda que não funciona. Eu tenho que colocar na lista de tarefas, no meu caso. Então, eu faço uma lista de tarefas com algumas coisas para o dia e a dica do dia sempre está lá. Porque senão eu esqueço. A lista por contexto, eu, Juliana, prefiro fazer no computador. Eu uso o Notion para fazer isso. E quando é uma lista para o dia e tudo mais, eu gosto muito de fazer no papel mesmo, porque eu vou riscando e daí me dá uma sensação gostosa de missão cumprida, tá? Isso é extremamente pessoal, mas é interessante que vocês tenham alguma, tá? Se vocês entenderem que isso vai ser bom para o contexto de vocês. Veja que essas coisas que eu tô falando, elas meio que se complementam. E com o tempo, elas meio que começam a rodar sozinhas. Então, nem só a agenda, nem só a lista, mas as duas trabalhando de uma forma combinada para atender aos projetos, que são coisas maiores, e para não me trazer um pouco mais de organização e não ter uma semana tão picada, de repente eu uso lá o DRT e tal. Então, aos pouquinhos, você pode pegar uma coisinha de uma coisinha de outra, você vai montando o teu dia a dia. Na lista, você pode fazer por dia da semana, então, a lista para segunda, uma lista para terça, ou fazer uma lista das coisas que tem que trabalhar naquela semana. Você pode fazer no dia anterior, né? Então, eu sento no domingo de noite e faço a lista de coisas que eu tenho para fazer na segunda. Na segunda de noite eu sento e faço o que eu tenho para fazer no dia seguinte. Ou no começo da manhã, a primeira coisa que você vai fazer é pensar nas coisas que vai fazer durante o dia, tira 5 minutinhos, faz uma listinha e depois começa a trabalhar. Decida quais que são as 3 coisas mais importantes do teu dia, porque às vezes a gente coloca muita coisa na lista de tarefas e não vê qual que é a prioridade, tá? E a gente vai fazendo coisas assim que não necessariamente são importantes, né? Então, quando a gente decide as 3 coisas mais importantes, mesmo que a gente não tenha cumprido toda a lista que a gente fez, por a gente ter cumprido essas 3, o nosso dia está ganho. Então, isso dá uma sensação também de que o nosso dia foi produtivo, porque aquilo lá era super importante de ser feito e está feito, tá? Ainda que sobrou, sei lá, 5, 6 coisas na lista. A minha dica é que vocês façam uma lista de tarefas, né? Se for para o dia, que caiba num pedaço de papel do tamanho da sua mão, com letra normal, não vale roubar e ficar botando coisa pequenininha ou ficar botando a letra muito grande. Porque às vezes a gente fala em lista de tarefas e a pessoa faz uma lista de tarefas tamanho A4, né? Folha sulfite. Isso nunca vai dar tempo de fazer durante o dia. A não ser que a pessoa tenha colocado coisas extremamente pontuais, né? Então a gente tem que ser realista também, né? O que a gente consegue cumprir durante o dia, senão a gente vai ficar fazendo umas listas enormes, vai chegar ao final do dia, a gente vai ter feito 1/3, aquilo vai acumular para o dia seguinte, e ao invés de a gente ter uma sensação boa de organização, a gente vai se sentir frustrado. Mas a culpa não é da gente que a gente não fez as coisas, o problema está na lista, no tamanho da lista que a gente fez. E lembre de dar uma revisada também, né? Então, acabou o dia, faltou algumas coisas para serem feitas. Então, o problema é que eu botei coisas demais, ou realmente não deu tempo, ou aquilo é uma prioridade. Tudo bem se eu jogar para amanhã, ou de repente coloquei na lista, mas não precisa ser feito. Você sempre tem que dar essa reavaliada. Ferramentas para listas, bloco de notas, físico ou digital, né? Pode ser do celular, pode ser, enfim, onde você quiser. Um caderno. Todoist é um aplicativo para listas. Microsoft To Do também é um aplicativo para listas. Google Keep integra com a agenda do Google. O Notion também. O Notion ele é um aplicativo que ele tem, dá para fazer meio que tudo dentro dele, desde listas de tarefas até anotações e tal, tá? Arquivo acadêmico. Arquivo acadêmico serve para a gente ter o nosso próprio repertório, a nossa própria organização ao longo do tempo, tá? Então, eu coloquei assim, para manter o nosso repertório acadêmico, as anotações, os materiais, né, slides, textos, que danamente, tá? Para que a gente possa voltar e consultar, inclusive, durante a vida profissional. A gente acha que a gente nunca mais vai usar aquela coisa que a gente está estudando, sei lá, na primeira fase do curso.
mas a gente vai, tá? Eu recentemente tive que dar aula para a primeira fase de biblioteconomia. Eu sou formada em biblioteconomia. O que eu fiz? Eu voltei para os meus arquivos da minha primeira fase da faculdade para ver como que os professores trabalharam aquela matéria, para eu mais ou menos ter uma noção de como que eu trabalhava aquilo com os alunos. Porque eu sabia a matéria. Mas quando a gente vai ficando mais profissional e o tempo vai passando, a gente fala muito complicado. Então, eu queria ver como que os professores trabalharam aquilo com calouros, né? E a gente vai voltar isso para utilizar em concursos depois, se a gente vai fazer um mestrado, se a gente precisa fazer, sei lá, dar um curso para outras pessoas, usar na nossa prática profissional também. Então, é super importante que a gente armazene as nossas coisas de forma organizada no computador. Se forem notas físicas, pode digitalizar e botar no computador depois de um tempo, né? É mais fácil para a gente achar as coisas depois do que você ficar procurando em caderno. Comprovantes para o currículo, né? Sejam certificados ou outras coisas, guardem tudo. Existe um currículo acadêmico, que talvez você já tenha ouvido falar, que se chama currículo Lattes. Para graduação, até não é tão necessário assim, a não ser que a pessoa vá trabalhar com iniciação científica, alguma coisa, mas se você for fazer um mestrado depois, ou seguir alguma carreira acadêmica, você vai precisar dele. Né? Então, eu, por exemplo, eu faço doutorado, eu sou obrigada a ter o meu currículo Lattes. Só que eu só posso botar no meu currículo Lattes aquilo que eu tenho comprovação. São os meus certificados, as minhas declarações, enfim, né? Contratos de estágio, tudo isso. Guardem tudo. Guardem desde a primeira fase. Porque se no final do curso vocês precisarem, imagina voltar e catar 4 anos de certificados de coisas que vocês participaram. Tá? Dá muito trabalho. Já comecem a fazer agora que vai poupar tempo lá na frente, tá? Os registros das leituras, gente. Se vocês fizerem resumo, fichamento, o que for, guardem. Principalmente dos clássicos, tá? Então, estou estudando os clássicos da educação, guarde. Guarde, porque pode ser que no futuro vocês vão usar isso para alguma coisa. Pode acreditar em mim. Então, vocês vão usar, por exemplo, para prova, para trabalho, vai chegar no TCC, vocês vão estudar um tema que, sei lá, na segunda fase do curso, vocês usaram alguns livros, você já tem essas anotações, é meio caminho andado, sabe? Vai estudar para concurso público, vai estudar para prova de mestrado, vai precisar dessas coisas. Então, organizem o material de vocês, porque parece que agora vai dar muito trabalho, mas lá na frente isso poupa muito tempo. Organize também os materiais das disciplinas, então os textos, as leituras, os slides, os fechamentos, os teus trabalhos, tá? Como eu falei, eventualmente a gente precisa voltar nisso, e se tá tudo uma zona, você não acha mais nada. Então, guardem isso, não excluam. Mas tá no e-mail. Esquece e-mail. Baixa no computador, pastinha organizadinho para cada coisa. E-mail é excelente para backup, mas não é bom para você organizar as coisas. Você até pode criar uma pastinha para disciplina e tal, mas a melhor coisa é ainda você ter uma pastinha no teu computador, porque é teu. Né? Você não está num terreno alugado que se o e-mail, sei lá, o Gmail parou de funcionar, perdi todas as minhas coisas. Porque eu não tenho backup no meu computador, num HD, né? Às vezes é legal você ter backup em mais de um lugar também. No meu caso, eu tenho na nuvem, no Dropbox e no HD externo, tá? Só para exemplificar. De tudo, tá? Não só da vida acadêmica. Organizar também os materiais dos eventos. Então, por exemplo, vocês estão participando desse evento agora, vai ter esses slides aqui. Guarda, né? Guarda se tem algum outro material, alguma outra coisa e tal, que vocês possam consultar facilmente. Alguma anotação, um certificado, indicação de leitura, tá? E guardem também arquivos de referência que são de vocês. Então, vamos supor que vocês acharam um e-book. Um e-book que é super legal, fala de um tema dentro da educação, super legal. Não está relacionado a nenhuma disciplina, mas é super legal. Tem um arquivo de vocês, tá? Um arquivo que vocês vão manter essas coisas que são interessantes para vocês. Eu achei um modelo de slide na internet e eu quero usar isso em algum dia na vida. Guarda, tá? Organiza. Mapas mentais, resumos de coisas que vocês encontraram. Então, por exemplo, eu estou estudando para uma disciplina e eu achei o resumo do livro. Outra pessoa fez. Você pode organizar, tá? Dentro da pastinha da disciplina ou dentro de um arquivo pessoal de referências que vocês vão ter uma consulta rápida depois. Esse é um print da minha pasta, tá? No caso da faculdade, eu tenho uma pasta para cada fase ou semestre, né? Chama como quiser. Dentro de cada pasta, eu tenho uma pasta por disciplina.
E aí, dentro de cada pasta, tem todos os materiais relacionados àquela disciplina, tá? Os trabalhos, os slides, os exercícios que os professores passavam, tá tudo aqui, tá? Aqui é um exemplo de como nomear arquivos de leitura. Isso daqui são artigos, tá? Eu sempre identifico esses arquivos com o nome que eu posso saber o que tem dentro. Porque quando a gente baixa da internet as coisas, ele vem assim, não faz ideia do que tem lá dentro, né? Então, renomeia os arquivos. Eu gosto de fazer data, sobrenome do autor, nome do artigo, do livro, seja o que for, tá? Tem gente que gosta de fazer ao contrário, gosta de fazer primeiro o autor e depois a data, porque daí todos os trabalhos daquela pessoa ficam juntinhos, né? Independente da data. Eu prefiro fazer assim, porque eu sempre trabalho com os mais recentes e depois vou indo para os mais antigos. Então, isso é pessoal meu. Acho uma forma de organizar os arquivos de vocês, porque, inclusive, depois, quando vocês vão dar um localizar no teu computador, né, no Microsoft, sei lá qual lugar que vocês estão usando, vocês falam, eu quero todos os tudo que fala do Piaget. Tá ali, porque você colocou o nome do arquivo certinho, tá? Aqui, exemplo de organização de certificados. Isso daqui são os meus também, tá? Certificados físicos, o que eu fiz? Comprei aqueles plásticos de pasta catálogo e separei e coloquei post-it, ó, escrito a caneta, o que tem dentro. Então, aqui eu tenho certificados de participação de evento, eu tenho certificado de, sei lá, de estágio, de coisas que eu fiz, de palestras, enfim, não interessa, tá? Tá tudo aqui separadinho e organizado dentro desses plásticos, dentro de uma pasta daí. Se eu precisar, tá tudo ali, o acesso é fácil. Hoje a gente tem a maioria dos certificados todos digitais, então eu ainda tenho isso daqui, porque eu precisei dessas comprovações para doutorado, mas depois disso, tudo, absolutamente tudo, está organizado também de forma digital, tá? Tenho uma pastinha para cada tipo de certificado, e eu sempre deixo uma, no meu caso eu tenho currículo Lattes, né? Eu sempre deixo uma para as coisas que eu ainda não inseri lá. Então eu salvo aqui nessa primeira, depois que eu inseri, eu coloco eles na respectiva pasta da categoria certa. Notas, tá? Então, notas vocês podem fazer notas físicas ou notas digitais. Isso daqui é um caderno meu do doutorado, né? De quando eu estava fazendo matérias no doutorado. Hoje a gente pode digitalizar as coisas com o próprio celular, não precisa mais de scanner, né? Que foi o que eu fiz com isso daqui. Esse caderno nem tá comigo. Esse caderno tá lá na casa dos meus pais, no Paraná, ou aí no Paraná, né? Mas quando eu fui me mudar, eu digitalizei as coisas. Tem alguns telefones você consegue fazer com o próprio bloco de notas do celular, você digitaliza e ele transforma em PDF. E alguns não tem essa opção, você pode usar um aplicativo que se chama Microsoft Office Lens. Ele funciona como digitalização. Então veja que ele fica um pouco diferente, ele fica melhor do que uma foto, tá? E aí ele gera um arquivo PDF e tal, fica bem bom. E aqui é uma nota digital, que já nasceu digital, de um evento que eu participei, que ficava digitando ali as coisas que o pessoal estava falando. Então, eu também tenho isso salvo, tá? Planejamento acadêmico, tá? Conheçam o calendário do curso, quais matérias que vocês precisam fazer, se alguma matéria tem pré-requisito, né? Então, quando eu chegar nessa matéria, eu não posso ter cursado ela se eu não tiver feito aquela outra antes. Né? Então, para vocês saberem se não tem nada que vai travar vocês ali no meio do caminho. Saibam até quando que vocês precisam concluir o curso, porque às vezes a gente pega menos matérias, né? Porque está com outros compromissos. Então, com o tempo, às vezes, sei lá, você teria que fazer 5 disciplinas naquele semestre, você vai fazer 3, então, sobra 2. E aí, em vez de você se formar em 4 anos, você vai se formar em 6. Qual é o limite máximo que você tem para se formar, tá? Para não correr o risco de você chegar no que a gente chama de jubilar. Jubilar é quando você excede o tempo máximo do curso e você acabou, tipo, já era, perdeu o que fez até ali, tá? Você jubilou, perdeu o prazo de se formar, tá? Veja o que você é obrigado a fazer versus o que você tem interesse. Então, aqui, você tem que validar créditos de eventos, atividades programadas, né? O que você tem que validar, que é obrigatório, e coisas que você tem interesse em fazer. E tem algumas disciplinas que são optativas. Eu quero fazer. São optativas, não são obrigatórias, mas eu quero fazer. Então, você coloca no teu planejamento e você vê onde é que você vai encaixar isso ao longo do teu curso. Veja qual que é o foco do teu semestre. Então, você vai, esse semestre, você vai se dedicar a fazer todas as disciplinas da grade.
No próximo semestre, de repente, você vai fazer disciplinas da grade, você vai pensar em pegar alguma bolsa de iniciação científica, porque você quer estudar, trabalhar com isso, enfim. Então, você vai vendo aonde que você vai direcionar também o teu semestre. Se você vai participar de algum evento, se você quer pegar algum estágio para ter prática. Não, eu não consigo fazer outras coisas, eu só consigo fazer as disciplinas. Show, tá tudo certo também, mas aí você fala, então tá, então só vou conseguir fazer disciplinas. Isso é importante também, porque vão surgir coisas no caminho que você daí vai dizer, não, o meu foco é só fazer disciplinas. Ah, vou participar do evento tal? Não, o meu foco é só fazer as disciplinas esse semestre. Pronto, acabou, tá? Aproveita as oportunidades da universidade, então, dentro do teu planejamento, conheça o que você pode fazer, iniciação científica, estágio, monitorias, a biblioteca universitária, geralmente tem cursos, tá, de graça, que são interessantes para a gente enquanto estudante, então vale a pena dar uma olhada, eventos presenciais e online, atividades de extensão, e não esqueçam das festinhas e das viagens também, se tiverem aí no campus de vocês, porque é uma fase super legal da faculdade, e se for do teu perfil, tem que aproveitar, tem que entrar no teu planejamento acadêmico lazer, tá? E quando tiver um trabalho para fazer, pense em um planejamento de trás para frente. Então, por exemplo, vocês têm que entregar uma resenha de um livro de 100 páginas daqui a um mês. Tá, vocês vão pensar assim, ó. Tá, daqui a um mês tem que estar pronto. Então, na semana anterior desse mês, eu tenho 4 semanas, ó. Na semana anterior, a quarta semana, eu vou estar escrevendo essa resenha. Significa que eu tenho 3 semanas para ler esse livro. Quantas páginas eu consigo ler por semana? Quantas páginas eu consigo ler por dia para chegar na última semana, né, na quarta semana, eu já ter terminado de ler para poder fazer o trabalho para entregar na data? Então é isso. Pensa de trás para frente. Vocês podem fazer isso para todos os trabalhos, se vocês quiserem. Vai ajudar a fatiar um pouco até aquelas ações dentro desse projeto maior, né? Sem pesar tudo, sem deixar tudo para fazer, sei lá, uma semana antes e daí ficar se matando, tá? E lembra que o planejamento também precisa de revisão, né? Então, você dá uma olhada a cada semestre, como é que tá as coisas, o que falta para cumprir, qual que é o foco, você ir fazendo esse acompanhamento de como que tá a faculdade, tá? Aqui é algo que talvez vocês já conheçam, o método Pomodoro, ele é para estudos, então ele serve para a gestão do tempo e o foco, tá? Cada Pomodoro tem 25 minutos, esse aqui é o método original, ok? Nesses 25 minutos, você vai fazer 25 minutos de tempo focado, né? Você pode botar o cronômetro, o que você quiser. Vou sentar, vou estudar 25 minutos. Aí, você vai fazer 5 minutos de intervalo. O método fala que você pode fazer até 4 vezes de 25 minutos, com intervalo de 5 minutos, tá? E aí, depois fazer um intervalo mais longo. Então, por exemplo, estudei 25, folguei 5. Estudei 25, folguei 5. Estudei 25, folguei 5. No último, eu vou fazer, sei lá, 15 minutos, 30 minutos de intervalo, pra você dar uma parecida, tá? Tem gente que faz um período maior, porque acha 25 minutos pouco, tá? Então, eu tinha uma amiga que ela falava, 25 minutos não era nem tempo de me concentrar. Então, ela já fazia um tempo maior. Aí, você pode também aumentar um pouquinho o intervalo. Tem que testar para ver o que funciona, tá? E vai surgir coisas na cabeça de vocês quando vocês estiverem nesses 25 minutos. Então, por exemplo, você vai estar lá estudando 25 minutos super focado e você vai lembrar que precisa comprar arroz. Você não vai levantar para ir fazer não sei o quê e sair comprar arroz. Você vai anotar na tua caixa de entrada que você precisa comprar arroz. Quando você terminar e tiver no teu intervalo, você vai pegar da tua caixa de entrada, o teu bloquinho que está ali do teu lado e botar lá na lista de compras. Você vai lembrar que você deixou a roupa na máquina. Você não vai levantar nesses 25 minutos para tirar a roupa da máquina. Você vai anotar na tua caixa de entrada. Quando der um intervalo, você vai lá e estende a roupa. Tá? Então, a ideia é que você vá se condicionando a hora que você está focado estudando, ok? Existem alguns aplicativos para fazer a aplicação desse método. Então, tem o Forest, que é um aplicativo de celular bem famoso. O Tomato Timer é um site. Eu uso esse daqui porque eu acho o mais fácil de todos, o mais simples. Ele já está programado, só dá um start lá, pronto. E pode usar o cronômetro do celular também, então não tem muita crise, né? Só cuidado com o celular para você não se distrair, né? Tô no cronômetro, daqui a pouco tô no Instagram, então cuidado com isso. Dicas extras. Backup sempre, que é o que eu tava falando, tá? Então,
tenha uma forma de organizar e cuidar dos arquivos de vocês. Então, pode usar Google Drive, Dropbox, sei lá, o que vocês quiserem. Mantenha o computador organizado, pelo menos a parte da faculdade. Tentem ir gerenciando isso conforme as coisas vão acontecendo. Não deixa ficar acumulando muito, tá? Que ao longo do tempo isso vai ser super útil para vocês. Tenha um banco de ideias. Então, aqui pode ser um arquivo do Google Docs, um arquivo do Word, um caderno, sei lá, onde vocês quiserem. Que vocês vão anotando, às vezes, algumas coisas que vocês vão tendo ideias. Então, por exemplo, vocês estavam lendo alguma coisa e daí vocês tiveram a ideia que aquilo ali podia dar um TCC muito legal. Só que vocês nem estão na parte do TCC ainda. Então, anota. Quando chegar lá no TCC, vocês podem voltar e ver se tem alguma coisa ali que presta do banco de ideias para fazer, tá? Eu fiz isso durante, não a faculdade inteira, mas da metade para o final. Quando chegou na época do TCC, eu tinha uma lista de temas. Aí eu escolhi um e vi, né, se dá para fazer com o professor e pronto. E eu ainda tenho o banco de ideias, que já é um banco de ideias de anos, que eu uso quando tenho que mandar um trabalho para um congresso, escrever um artigo, alguma coisa assim. Eu vou lá e vejo se tem alguma coisa dali que eu possa aproveitar, caso eu não tenha nenhuma ideia, né? E aí eu vou pegando, tá? Mesma técnica do e-mail, vocês podem utilizar para o WhatsApp, ok? Porque o WhatsApp hoje, ele demanda, às vezes, uma atenção imediata da gente. Então, silencie os ruídos, tá? O que eu tô falando de ruídos? Os grupos de bobeirinha, que às vezes ficam pipocando o tempo todo com coisa que não é tão importante para fazer na hora, pode esperar para ver depois, né? Gerenciar as notificações, se não dá para silenciar os grupos e deixar só aqui coisas que são importantes. Às vezes tirar aquela coisa que fica pulando o tempo todo da tela, né? Se isso é uma coisa que te interrompe o tempo todo, te prejudica, às vezes tem que dar uma gerenciada por um tempo. E eu gosto de utilizar a mesma técnica do e-mail para o WhatsApp, porque às vezes a gente perde as conversas, né? Então, o que eu faço é responder e arquivar a conversa. E aí o WhatsApp está configurado para ele reabrir a conversa se a pessoa me manda alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, no meu WhatsApp, sei lá, tem 4 pessoas ali, 4 conversas abertas, que são coisas que eu tenho que resolver ou responder. O resto está arquivado, inclusive minha família. Quando alguém manda alguma coisa, ele abre ali de volta a conversa para mim. Então, quando eu abro o meu WhatsApp, eu sei exatamente as mensagens novas, as mensagens que eu tenho para responder, porque senão eu perco, né? Às vezes é muita conversa, é muita gente, é muito grupo, muita coisa assim. E a gente responde, depois nem sabe mais se a gente respondeu a pessoa, se não respondeu. Então, eu prefiro fazer assim. E quando eu comecei a fazer isso, foi uma revolução na minha vida, tá? Comunicação, tá? Algumas dicas de comunicação para vocês. Não usem canais assíncronos, né? Assíncronos são esses canais que a pessoa não vai responder na hora, como, por exemplo, o e-mail, para emergências. E não use os canais síncronos, como, por exemplo, o WhatsApp, para coisas que podem esperar. A grande maioria das coisas podem esperar. Então, apesar do WhatsApp ser mais prático, às vezes a gente pode utilizar o e-mail, porque as coisas ficam mais organizadas, as coisas não se perdem, principalmente quando a gente está trocando arquivos, ok? Então, sempre parem para pensar se, ok, o WhatsApp é o melhor canal para eu mandar isso, ou eu podia, de repente, fazer por e-mail, e daí a gente já fica com os arquivos ali todos salvos, organizados, tá? Nunca, jamais, em hipótese alguma, diga oi para alguém, principalmente se você não conhece essa pessoa, é o primeiro contato, e suma. Em qualquer canal, tá? Então, WhatsApp, mensagem direta do Instagram, tá? Qualquer outro lugar aí. Eu vou mandar uma mensagem pra Ju lá no Instagram. Aí você vai e me fala oi. Aí eu fico... E aí? Tá? Não, vamos mandar uma mensagem direta. Oi, fulano. Vi sua palestra em tal lugar e gostaria de saber se você poderia me disponibilizar os slides. Meu e-mail é... Muito obrigada. Bom domingo. Oi, professor. Mandando e-mail. Oi, professor. Vi sua aula do dia tal, sobre o assunto tal, e não entendi o que é para fazer no trabalho, que é para entregar no dia tal. Você pode me esclarecer os pontos X, Y e Z? Principalmente professor, tá, gente? Porque professor tem 1 zilhão de turmas, 1 milhão de alunos, e eles não lembram das coisas. Muitas vezes eles claro, eles estão acostumados, às vezes eles vão memorizar algumas coisas, mas nem tudo. Então, facilita a vida da outra pessoa. O WhatsApp é a mesma coisa. Você tem algum favor, alguma coisa que você vai pedir para alguém, já fala logo. Não manda assim, oi, tudo bem? Aí, 3 horas depois, a pessoa responde, oi, tudo bem, e você?
4 horas depois, você viu o WhatsApp, eles falam, tudo bem também. Você pode me mandar o arquivo em PDF do texto da aula? Pô, tivesse pedido logo de começo, você já tinha isso muito mais rápido, tá? Exceções para pessoas íntimas e amigos e coisas que você tá trocando fofocas, óbvio, né, gente? Então vamos ter bom senso aqui. Vai mandar áudio pra gente que você não tem tanta intimidade? Pergunta se pode mandar antes, tá? Porque às vezes a pessoa não pode ouvir. E aí você vai ficar pendente de resposta. Se ela não pode ouvir, manda por escrito que você vai ter uma resposta. Reuniões. Reuniões sempre com pauta, hora para começar e para terminar. Isso inclui trabalho em grupo, isso inclui reunião com professores. E você não precisa esperar outra pessoa vir e fazer isso para você. Você vai ter uma reunião com o teu orientador de estágio, né, para falar sobre o estágio, faz você algumas pautas do que você quer conversar e já chega lá com a pauta. Professora, eu queria conversar sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui. Rende muito mais, as coisas são decididas e você não fica com aquela sensação, muitas vezes, de que, se ela perdeu 1 hora da tua vida e não decidiu nada, não resolveu nada, tá? Evitem reuniões que poderiam ser um e-mail. Isso aqui levem para a vida. Então, tanto agora na faculdade quanto no trabalho, trabalhos em grupo, evitem reuniões que poderiam ser um e-mail, tá? Não tem coisa mais irritante nesse mundo do que você marcar uma reunião, despender tempo, e aí o negócio é resolvido em 15 minutos. Nem precisava ter marcado a reunião, podia ter resolvido por escrito ou até pelo WhatsApp, se for o caso, tá bom? E colocar limites pode gerar, às vezes, algum desconforto, tá? Então, por exemplo, se alguém vem para vocês e fala, vamos marcar uma reunião sobre tal coisa. Aí você pergunta, qual a pauta? Aí a pessoa fala, não tem. Você fala, então, de repente, não vai ser muito produtivo, a gente podia conversar por escrito ou esperar ter um pouco mais de pauta para a gente fazer e tal. Talvez, se você não está acostumado a fazer isso, você vai se sentir um pouco mal, mas a longo prazo isso vai ser super bom, porque te poupa tempo, tá? Com o passar do tempo, as pessoas vão acostumando, tá? Então, a gente vai se colocando em algumas situações e as pessoas vão se acostumando, tá bom? Fechando. Lembrem que a direção é mais importante que a velocidade. Então, como eu falei no começo, não tentem sair daqui hoje aplicando tudo isso aqui que eu falei, porque vocês estão assim, super empolgados. Aí vocês vão assistir a série da Marie Kondo no Netflix, vocês querem arrumar a casa inteira também. Enfim, isso geralmente não dura, que a motivação ela acaba e rápido, tá? Então, escolhe um e vai tentando devagarzinho implementar isso, ver como funciona, testando, adaptando, tá? Lembra que a organização tem muito mais a ver com mudança de comportamento do que com a adoção de ferramentas. Você pode pegar as melhores ferramentas do mercado. Se você não tiver um processo por trás ou esse comportamento de fazer isso girar, as ferramentas por si só não vão se alimentar sozinhas. Então, tem gente que se organiza super bem com bullshit. E tem gente que tem um monte de ferramenta e não dá conta. Então, assim, o que vai te fazer sentido, sabe? Então, é isso, pro teu momento, pro teu processo. Consistência, gente, é mais importante que perfeição. Não queiram começar, eu vou começar assim, ó. Esse é o jeito certo de fazer. Não existe isso. Só começa, tá? Depois você ajusta no caminho. Então, esquece perfeição, esquece fazer tudo certinho. Começa um passinho, depois outro passinho, e vai fazendo, vai chegar uma hora que o teu sistema de organização vai estar aprimorado, vai estar bonitinho, aí vocês vão gostando. Tem outras coisas que, de repente, não vai tão legal assim, aí tem que ajustar, tá? Essa é uma das minhas frases favoritas. Às vezes, o mais simples é a melhor solução, porque na maioria das vezes é. Então, antes de pensar em implementar alguma coisa extremamente complexa, pense se não haveria uma forma mais simples de fazer a mesma coisa, ou com ferramentas mais simples, ou com menos passos, tá? Na grande maioria das vezes, dá para fazer de forma mais simples. E por ser mais simples, é mais natural da gente manter no dia a dia. Escolha alguma das coisas para implementar a partir de hoje. Então, por exemplo, para essa semana eu vou dar uma ajeitada nas minhas pastas do computador. Beleza, ótimo. Não, para essa semana eu vou dar uma arrumadinha no meu e-mail. Não vou conseguir arrumar tudo, mas o importante é começar, né? Ótimo, tá? Então, escolhe um, de repente, que onde está pegando mais, ou que você se sentiu mais motivado, para você fazer um teste, tá? E ver como você se sente. Tenha paciência para educar quem está à sua volta. Então, foi o que eu falei de, às vezes, as pessoas ficam meio desconfortáveis, ou você muda o teu jeito de fazer as coisas, e às vezes a pessoa não estava acostumada. Então, tem que ter um pouco de paciência, tá?
Paciência com você mesmo, porque as coisas elas não trazem resultados imediatos muitas vezes e conforme a gente vai tendo consistência, às vezes a motivação ela cai um pouquinho, então a gente tem que ter paciência com a gente. Ou às vezes a gente está tentando implementar um negócio que não funciona, daí a gente se estressa. Então, seja flexível, seja adaptável e vai indo, sabe? Lembre de lazer e de descansar, isso faz parte da organização. Aproveite a jornada. Então, aproveite a faculdade, aproveite os amigos, aproveite as festinhas, aproveite porque passa rápido e a gente constrói boas memórias durante a faculdade. Aqui, 3 livros para vocês aprofundarem se vocês quiserem. A Thais Godinho, que eu falei antes. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Mas, de repente, vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho sobre isso na internet antes de comprarem o livro. Mas ele é um método bem legal. O Essencialismo, que é um best-seller, que é um livro bem bacana também para a gente pensar em prioridades. O blog que eu falei antes, Vida Organizada. Gabriela Brasil também fala de organização. E aqui o Vlad Campos, ele fala de algumas ferramentas, então às vezes é interessante a gente conhecer outras possibilidades de ferramentas, tá? As tirinhas são desse livro aqui. A Sarah Anderson tem 3 livros, se eu não me engano, publicados em português, que são de quadrinhos super legais, assim, parece que refletem a nossa vida. E ela tá no Instagram também, mas daí no Instagram é em inglês, tá? Então, quem gosta dessas coisas, o livro dela tem na Amazon para vender, não é caro, é super legal. E até a próxima, né? Meu Instagram, se quiserem conversar. E se tiverem perguntas, comentários, agora é a hora. A gente pode conversar um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Você pode usar o microfone, podem usar o chat, fiquem à vontade. Ou se quiserem compartilhar alguma coisa também, né? Alguma coisa, isso não funciona, ou funciona, ou tal coisa eu já faço, também podem. Fica à vontade. Isso, caso já tenha utilizado alguma coisa aí que a Ju falou. Licença, prof. Só para falar que eu já utilizo esse método de organizar todas as pastas do computador bem certinho. Eu coloco lá, eu faço Senai e o EPG, daí eu coloco Senai, o EPG, eu coloco todas as matérias e vou organizando por trabalho, sabe? É bem bom. É bom, né? Porque as coisas tendem a se acumular, né? Conforme a gente vai avançando no curso, nas matérias, vai tendo mais e mais e mais coisas. E aí depois fica super bom para a gente voltar e consultar alguma coisa, né? Se vocês continuarem estudando depois ainda, né? Fazer um mestrado, ou se quer fazer uma especialização, alguma pós, alguma coisa assim, vai ter mais coisa ainda. Então, a gente tem que pensar que a vida vai para frente, né? Então, começando agora, facilita bastante depois. Pessoal, só para avisar vocês, eu coloquei ali no chat o link do formulário de participação de hoje para gerar certificação. E agora comentando um pouquinho aqui sobre esse encontro. Eu virei bastante fanboy do Notion, né? Por muita influência da Juliana. Eu tenho usado bastante. É bastante interessante o uso do Notion, porque ele integra muitas ferramentas num único ambiente. Então, hoje em dia eu só uso o Notion e o Google Agenda, porque eu consigo fazer basicamente tudo da minha organização pelo Notion. Então, eu tenho lá a pasta da minha iniciação científica, a pasta dos projetos de extensão, minha organização pessoal, no caso, algum curso externo que eu esteja fazendo, né? Um pouco da minha rotina. Eu coloquei também uma área ali para eu escrever, porque eu estou usando a escrita um pouquinho como terapia, então coloquei um campo ali só para eu colocar os textos que eu faço. Um campo ali que eu coloco todas as minhas metas do dia, da semana, então tem ali o checklist para ir fazendo. E o lado bom do Notion, como eu falei, é que você pode usar ele de forma integrada, né? Então você não precisa ficar usando trocentos aplicativos para fazer alguma função separada, né? Você pode fazer quase tudo ali pelo próprio Notion, né? E o bom é que ele vincula pelo computador, pelo aplicativo, pelo programa que você pode baixar, e fica tudo vinculadinho ali certinho. É uma beleza. O Notion eu sou suspeita também, porque eu amo, né? Para quem não conhece, gente, deixa eu botar aqui no nome do programa é Notion.
Ele é um programa que, para quem é iniciante, às vezes se assusta porque ele tem muitas opções. Então, às vezes é legal buscar alguns vídeos no YouTube e tal, e ir construindo o sistema aos poucos, tá? Você não precisa utilizar todas as coisas que ele tem. Então, às vezes ele tem alguns recursos muito avançados que não são necessários. Então, você usa conforme alguma coisa que você quer resolver. Aquilo que eu falei antes. Você vai primeiro pensar no que você precisa resolver, como que você poderia resolver isso, e depois entrar com a ferramenta, tá? Dentro do Notion, provavelmente vai ter uma opção de alguma funcionalidade dele que vai te atender, mas não vai precisar usar todas para sempre, provavelmente, tá? E a grande vantagem, como o Matheus falou, é que você tem uma integração de todos os aspectos da tua vida ali dentro. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho um que eu chamo de hubs. Eu tenho um hub para o doutorado, onde eu coloco todas as coisas relacionadas ao doutorado, minha tese, disciplinas, né, o sanduíche que eu estou fazendo agora em Barcelona, os projetos que eu estou envolvida, faço cronogramas, eu faço tudo por ali. Algumas outras coisas eu ainda mantenho separado, tá? Então, a agenda do Google eu uso também separado. Embora o Notion ele tenha uma opção de calendário e algumas formas de você fazer por lá, alguns cronogramas, ele não é muito bom. Então, para essa parte, né? Como a agenda do Google ela é uma ferramenta nativa para a agenda, ela é excelente, né? E que mais? E eu tenho questão de arquivos, Matheus, eu tenho salvo no Dropbox também, porque a minha orientadora usa Dropbox, então a gente compartilha por ali. E por uma questão de cuidado com os arquivos também, tá? Porque eu ainda tenho um pouco de receio em algumas coisas, porque Notion é terreno alugado, né? Embora a gente não vá ter uma perda de dados aí com o tempo, se algo for muito, muito, muito importante, eu teria um backup, tá? Então, por exemplo, teus arquivos da faculdade, tudo bem tu ter as pastas no Notion para organizar e tal, mas pensa, de repente, no final do semestre, em fazer um backup dos arquivos só, tipo, sei lá, PDF, algumas coisas assim, para o computador, tá? Sei lá, se der ruim, você tem um backupzinho, tá? Eu tenho usado o Google Drive, né? Eu tenho, como Ótimo. ele tem um aplicativo também igual o Dropbox, no computador eu deixo ele sincroniza com tudo e uso ali. O ruim é que são apenas 15 gigas, né? Então preciso controlar muito bem o que eu deixo ali e o que eu não deixo, né? Mas você tá na versão gratuita do Notion sem versão educacional? Do Notion eu tô na versão educacional. Tem na Mas questão ele ali do... não. A versão educacional não tinha limite de arquivos que eu Sim, mas ali soubesse. no Drive, no caso. No Drive você tá falando. Tá, Isso. entendi. Sim. Daí apesar que a gente tem um e-mail institucional também para usar o Google Workspace, né? Mas eu não confio muito, porque não sei até quanto tempo que a gente fica com esse e-mail, né? Então é melhor ter ele no meu ambiente pessoal mesmo do que correr o risco de acabar perdendo algum documento depois, né? Sim. Sem falar que toda a minha pesquisa documental da IC tá nesse drive, então Sim. não posso correr o risco. Tem coisas que a gente tem que cuidar mais do que outras, né? Conforme a faculdade vai andando, assim, né? A gente às vezes tem que escolher algumas coisas que a gente tem que ser mais cuidadoso, né? Eu tenho uma história um pouco trágica para contar, porque o meu contador, por exemplo, quando eu estava no mestrado, ele estragou um dia antes da minha defesa de mestrado. E a minha apresentação, a sorte é que ela estava na nuvem. Então, assim, algumas coisas a gente tem um cuidado maior do que outras para a gente se preparar para imprevistos, tá? Não precisa fazer para tudo também, ficar neurótico, mas uma outra coisa tem que pensar, assim, num plano B, tá? O Leonardo falou ali que ele gosta do Google Agenda para organizar as tarefas do curso e também a rotina pessoal de estudos, que é básico e essencial. O Google Agenda para mim é vida. Sem o Google Agenda nada funciona, porque eu falo que eu não tenho mais memória. O mestrado acabou com a minha memória, porque, sei lá, acho que fritei os meus neurônios, e sem o Google Agenda não existe mais. Tudo que tem data, tem prazo, vai para o Google Agenda. É essencial na minha vida, acho que não consigo mais viver sem. A Bruna usa o Forest. Me ajuda a focar e não me distrair. Adoro usar agenda física, post-it, me ajuda a visualizar melhor o que eu preciso fazer. Faço mestrado também, então preciso muito dessa organização. Mestrado é punk, né? A agenda física, eu tenho uma amiga que ela usa uma agenda bem pequenininha assim, ó. Só realmente para os compromissos, e ela preenche os compromissos a lápis. Lápis não, na lapiseira.
Então ela é bem fininha, porque daí ela consegue carregar na bolsa. E aí, sei lá, a gente tá comendo, tá num bar. Aí ela pega a agenda dela e marca alguma coisa ali, se for o caso, sabe? Para ela ter essa. Para levar o negócio com ela, que é o que a gente faz com o celular, né? Porque se for às vezes para marcar depois, aí tem que ver se a agenda tá cumprindo o papel dela, né? De marcar os compromissos. Mas se funciona, é o que importa. E aí você falou que ajuda a visualizar melhor o que precisa fazer, né? O papel, para mim, ele vai muito para quando eu preciso pensar de forma não linear. Então, eu faço tudo no computador hoje em dia, né? Até as minhas listas eu estava fazendo no papel, lista de tarefas, agora estou passando no computador também. Escrevo a tese, tudo no computador. Só que, às vezes, a tela do computador é muito limitada. Então, eu volto para o papel e vou desenhar. Vou desenhar, vou escrever a caneta, vou fazer esquema, algum mapa mental, alguma coisa assim, para organizar as ideias. Depois, com isso feito, é que eu vou para o computador. Então, é legal a gente ver também como que a gente funciona melhor, né? Sempre eu falo, é tudo customizável de acordo com o que funciona pra gente. Às vezes, por exemplo, o Matheus, que tem tudo ali no Notion, não é o ideal para mim. Meu ideal é trabalhar com 2, 3 coisas. Show, tá funcionando, beleza. O importante da organização, né, como você já falou antes, não é só um negócio perfeito, mas ser algo utilizável, né? Tem que ser algo que a gente consiga utilizar ali. Não adianta ter o sistema mais perfeito possível, sendo que a gente não executa, né? É bem isso. Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui para não ficar com um tempo muito longo, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem ir colocando no chat, podem ir falando, tá bom?